Fala galera, depois de muito tempo voltei, estou aqui de novo gravando vídeos, né? Sejam bem-vindos ao canal História com Esclerose. Meu nome é Alan e hoje nós iremos, quase que eu quebro a cadeira aqui, né? Hoje nós iremos abordar a temática da Venezuela e Estados Unidos, entender como a doutrina Monroe, uma doutrina de cerca de mais de 200 anos, move o mundo até hoje. Para começar, guarde essa frase: América para os americanos. Ela nasce em 1823 com a doutrina Monroe. Na época, o discurso parecia simples: impedir que a Europa voltasse a colonizar a América. Mas a história faz isso, né? Ela estica as ideias. Com o passar do tempo, essa frase ganhou outro significado. No século XX, ela deixa de ser um aviso e vira a regra do jogo. A América Latina passa a ser tratada como área de influência direta dos Estados Unidos. Não é uma ocupação formal, mas é um controle indireto. Agora, junta isso com outro elemento chave do século XX, o petróleo. Então, no século XX, a energia vira o poder e a Venezuela vira estratégica. Durante décadas, tudo funciona em silêncio. O petróleo sai, dinheiro entra, relações seguem estáveis, mas no final do século XX, a Venezuela muda o script, passa a controlar o próprio petróleo, adota um discurso nacionalista e se aproxima de rivais dos Estados Unidos, como é o caso da China e da Rússia. E aqui tem uma regra básica da geopolítica: potência não gosta de perder controle. É nesse cenário que Donald Trump entra em cena. E Trump não disfarça. Ele fala abertamente: o interesse americano é o petróleo. O discurso é direto, é cru. Ao resgatar a doutrina Monroe como algo fundamental, Trump deixa claro que a América Latina continua sendo vista como espaço estratégico. A lógica é simples: potências de fora não entram sem conflito. Isso explica o aumento das sanções, a pressão militar no Caribe e a postura agressiva contra o governo venezuelano. Não é sobre ideologia, é sobre controle. E o efeito dominó começa. A Colômbia, historicamente o principal aliado dos Estados Unidos na região, entra em tensão quando o presidente Petro tenta uma política externa mais independente. As ameaças verbais de Trump nas entrevistas deixam claro: alianças só duram enquanto servem ao jogo. E a Colômbia não está servindo ao jogo dos americanos. Enquanto isso, a China faz o oposto. Ela não ameaça. Ela investe, constrói, financia, compra. A política chinesa é baseada nos acordos. Com a Venezuela isolada, a China, ela ocupa espaço. E isso muda tudo. Nesse tabuleiro, o Brasil aparece como uma peça-chave. A crise venezuelana abre oportunidades econômicas, fortalece laços com a China e aumenta o peso diplomático brasileiro, mas também coloca o país no meio de uma disputa entre gigantes. E quando os gigantes brigam, quem está no meio sente o impacto. Essa disputa internacional respinga direto nas eleições brasileiras, relação com os Estados Unidos, aproximação com China, posição diante da Venezuela e discurso de soberania viram pauta política, pauta de debate. E nesse cenário todo, além das eleições, como que a ONU fica? Né? Em teoria, ela deveria mediar, mas na prática, ela perde força quando uma potência decide agir sozinha. Porque quem fiscaliza isso? Os países fazem acordos que eles têm que cumprir e eles têm que fiscalizar. Quando você vê os Estados Unidos pressionando a Venezuela, ameaçando aliados históricos como a Colômbia, disputando espaço com a China, ignorando mecanismos internacionais, isso não é improviso, é continuidade histórica. A doutrina Monroe não fica no século XIX, ela foi aplicada no século XX e hoje, no século XXI, ela aparece sem disfarce. Entender isso ajuda a ler o noticiário com menos emoção e mais consciência. Ajuda a perceber onde o Brasil entra nesse jogo, quais são os riscos, quais são as oportunidades e por que nossas eleições também são impactadas por disputas globais. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Eu pretendo voltar a gravar vídeos, então a sua ajuda é essencial nesse processo. Um beijo, um abraço e até logo.